Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui mais uma vez na casa de Deus para falar sobre a palavra dele, revelar aquilo que ele já colocou em nossos corações. Estivemos aqui pela manhã e foi uma bênção, e agora seguimos com a responsabilidade. Nosso pastor Léo está voltando lá do Vida Vitoriosa, nosso pastor Jefferson está também em um congresso bem importante, e hoje eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra aos nossos corações. É muito bom ver a nossa casa cheia de visitantes, de pessoas que estão aqui para, juntos, como um só povo, adorarmos o nosso Deus. Os louvores já falaram poderosamente aos nossos corações, e hoje eu fiquei muito feliz quando eu cheguei que a pregação foi cantada, e é muito bom, dá uma tranquilidade quando isso acontece, porque nós confiamos e sabemos que o nosso Deus, ele tem o controle nas mãos. E a minha oração, antes de começar essa palavra, enquanto eu estudava, era que Deus começasse a realizar uma obra nos nossos corações, porque eu tenho plena convicção de que eu, como ser humano falho, não posso penetrar o teu coração, mas Deus, eu creio nisso, Ele já começou a fazer algo em seu coração, Ele já começou a trazer à memória coisas que você precisa ser transformado e moldado, assim como em mim. Eu orei por mim também, que Ele fizesse uma obra em mim, assim como Ele fez em Saulo. Antes de Ananias orar por Saulo, Saulo já tinha algo acontecendo por dentro dele, e Deus só usou ali um irmão como instrumento para que a obra fosse iniciada e completada. E hoje essa é a minha oração, meus irmãos. E hoje eu quero falar sobre algo bem importante para nós, algo que eu acredito que todos nós aqui, ou quase todos nós, temos muita dificuldade. Hoje eu quero falar sobre espera e paciência. Muitas pessoas até dizem: eu não sou paciente, não consigo ser paciente, ou dizem: eu odeio esperar. Quem é que gosta de uma boa fila? Quem gosta da fila do Detran ou de um banco? Não gostamos. Nos sentimos mal, ficamos ansiosos e impacientes com a espera. E hoje é isso que eu quero falar com os irmãos a partir da palavra de Deus. E você talvez conheça, assim como eu conheço também, pessoas que são completamente pacientes visivelmente, né? A pessoa tem boca e não fala, você nunca viu ela gritar, discutir, se estressar, até que você converse com alguém que mora com essa pessoa, e essa pessoa diz: você não conhece a minha mãe, você não conhece o meu pai, o quanto ele se estressa, o quanto ele é chato, porque todos nós somos afetados por essa impaciência, pela dificuldade de esperar. E a Bíblia, a obra redentora de Cristo, o Evangelho, ele não existe somente para que nós possamos apreciar algo bonito que Deus escolheu fazer, ou simplesmente para isso resolver alguns pequenos problemas que temos na nossa vida, como limpar o nosso nome do Serasa ou nos abrir uma boa porta de emprego. O Evangelho, ele vai além disso. O Evangelho, ele vem para resolver a nossa eternidade, para nos dar uma salvação eterna e para nos transformar enquanto vivemos aqui. Quantos são aqueles que amam a igreja, amam louvores, amam a palavra de Deus, mas não conseguem ser transformados e dizem palavras como essa: eu sou impaciente, eu não sei esperar, diante de um evangelho que nos ensina sobre a espera, sobre a paciência, sobre a mansidão, sobre o domínio próprio. Existe um evangelho transformador, existe uma obra na cruz que veio para resolver a nossa eternidade e para transformar as nossas vidas. Então hoje, nessa noite, eu quero dizer que você, que já falou algumas vezes que não tem paciência, você pode sim ser paciente. Você pode sim começar a mudar e entender que existe um caminho excelente para que você viva uma vida de paz, de plenitude e de alegria. Eu quero te convidar a ler o que está escrito em Tiago, no capítulo 5, apenas os versículos 7 e 8. Carta de Tiago, 5, 7 e 8. Eu vou ler uma versão um pouquinho diferente, mas acompanha aí comigo, tá bom? Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam
a volta do Senhor. Vejam como os lavradores ou agricultores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nesse texto nós somos ensinados sobre a paciência, sobre a espera, mas não uma espera vazia, sem fundamento, mas uma espera daqueles que aguardam por algo melhor, por algo maior, uma espera fundamentada em uma raiz. E é sobre isso que falaremos nessa noite. Nós vamos aprender algumas coisas com esse texto, e a primeira coisa é que nós precisamos ser pacientes enquanto esperamos a vinda do Senhor. Lá no versículo 7 diz isso: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Durante essa semana, ao longo dos estudos que eu fazia e ouvindo algumas coisas, eu ouvi uma citação de um irmão chamado Marcos Madaleno. Ele é um grande líder de jovens, e ele falava que a Bíblia, ela não é um livro de passado, um livro de nostalgia, que termina com saudade. A Bíblia, ela é um livro que termina apontando para o futuro. Ela é um livro que se conclui com expectativa, com garantia, com vitória no final. A palavra de Deus, ela nos traz uma perspectiva de eternidade, e essa perspectiva de eternidade, quando entendemos, ela muda completamente a nossa vida. Quando entendemos que estamos aqui e temos a garantia de um final, a nossa vida é transformada. Ter a certeza desse final muda completamente as nossas relações, a forma como confiamos, a forma como temos medo das coisas. Se temos uma garantia, se sabemos que temos um final garantido, uma gloriosa expectativa, conseguimos esperar com paciência. Viver regado por essa perspectiva, só assim podemos esperar pacientemente, só assim. E muitas vezes eu já me questionei isso. Nós temos uma eternidade, nós temos uma promessa que me diz que iremos para um lugar onde não haverá mais choro, dor, tristeza e sofrimento. E eu me questionava nos momentos de angústia, dizendo: Senhor, por que não me leva agora? Por que será que eu não posso antecipar a ida para este lugar, onde todas as coisas serão resolvidas? Por que viver em meio a tanta dor? Por que eu precisei nascer na família que eu nasci, da forma que eu nasci, da vida que eu vivi? Talvez você pode ter já se questionado por isso. Por que sofrer tantas coisas, se existe uma garantia de um final maravilhoso, muito melhor do que eu vivo aqui? Me leve agora para este lugar. E se nós olharmos somente com essa ótica, nós sofreremos. E por mais que exista essa esperança, essa gloriosa expectativa, existe uma vida aqui que precisa ser vivida. Nós precisamos cuidar da nossa família, do nosso trabalho, da nossa carreira, dos filhos. Nós temos responsabilidades e compromissos a concluir. Não basta somente se livrar e fugir da dificuldade. E o próprio Jesus nos trouxe uma maneira de viver. O próprio Jesus nos deu um exemplo claro de que o céu é muito bom, maravilhoso, mas existe algo a ser cumprido na terra, existe algo a fazer, e Ele mesmo, se despindo da sua glória, de toda a sua grandeza, se faz homem, vem até essa terra, nasce de uma mulher, um bebê. Maria trocava a fralda desse bebê, esse bebê tinha fome, esse bebê necessitava de ajuda, esse bebê era dependente de pais humanos, e esse bebê era o próprio Deus. Por que será que Ele veio? Para quê? Nós sabemos o final da história. Ele veio para a salvação, mas enquanto estava aqui, Ele nos ensinou a viver aqui. Lá em João, no capítulo 16, Ele nos dá a esperança que precisamos para esperar pacientemente. Ele começa a conversar com seus discípulos. João 16, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou falar para você o contexto do que acontece lá. Lá em João 16, Jesus já em um tom de despedida,
ele começa a conversar com os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele. E ele diz: então, vocês sofrerão perseguições pelo meu nome, serão presos, açoitados, viverão dores. Diz também Jesus que essas coisas serão necessárias, mas vocês não estarão sozinhos. Eu deixarei para vocês um consolador, o Espírito Santo, um amigo para passar por você, por tudo isso que vocês enfrentam. Jesus, em tom de despedida, falava sobre o seu sacrifício, em que o seu corpo seria maltratado, esmagado, pregado em uma cruz, morto, ressuscitado ao terceiro dia, e se despediria dos seus, porque a sua obra seria completada. Jesus também fala aos seus discípulos: mas calma, vocês entenderão tudo isso, o porquê de passar todas essas coisas, quando vocês receberem o Espírito Santo. Eu conto com você, eu conto com vocês. Nós caminhamos até aqui e a partir de agora, vocês deverão continuar aquilo que eu comecei. Eu vou para o Pai porque é necessário, mas vocês entenderão o propósito de viver essa vida. E aqueles homens, eles começaram a entender, e nós conhecemos a história. Foram martirizados pelo nome de Cristo, largaram completamente os seus passados, suas profissões, as suas realidades, seus próprios interesses. Muitos deles, lutadores, guerreiros, se tornaram homens completamente mansos, humildes, a ponto de sofrerem perseguições e surras e estarem felizes porque estavam sendo afrontados pelo nome daquele que tinha todo o valor, que era Cristo. E Jesus, para encerrar toda essa fala, ele diz para esses homens: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo dá para aqueles homens uma esperança, essa esperança que chega a nós, olhando para a realidade que vivemos, desanimadora, que nos entristece, cada hora uma notícia pior que a outra. Mas Cristo diz: eu lhe digo essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas que vitória é essa de Cristo? Que vitória é essa? Qual foi a vitória de Cristo neste mundo? Ele não foi o mais bem-sucedido financeiramente. Ele não foi o mais amado entre os homens. Ele não foi aquele que teve o melhor carro, a melhor casa. Inclusive ele dizia: eu não tenho onde repousar a cabeça. Eu ando simplesmente cumprindo a vontade do meu Pai. Jesus, ele não foi a pessoa mais feliz e realizada nesta terra, seguindo a olhos humanos. Ele foi sim realizado porque ele cumpriu a sua missão e ele estava feliz em fazer isso. Mas olhando humanamente, perguntando a qualquer outro, diria: aí vai um homem infeliz, que morreu por tantas pessoas, que não estão nem aí para ele, e vivem como se ele não existisse. Eis aí um homem que morre por um propósito que não valia a pena. Algumas pessoas podem dizer isso, sem conhecer o poder do Evangelho, sem conhecer a obra redentora que Cristo concluiu. E Jesus vem para nos ensinar os parâmetros de sucesso do céu. Só podemos esperar pacientemente no Senhor se aprendermos os parâmetros de sucesso de Deus. Cristo nos mostra que caminhar sobre essa vida, esperando pacientemente, é entender que existe algo maior, existe algo além dos nossos próprios interesses e vontades. O sucesso no mundo nos diz para reter, para construir, para produzir. Há pessoas que podem distorcer a Bíblia e tentar pregar um Cristo triunfante, que não chorou, que não se entristeceu, mas nós conhecemos um Cristo que era Deus, mas que era homem também, que nos momentos de chorar, chorou,
que nos momentos de sofrer, sofreu. E é por isso que podemos nos identificar com isso. E saber que existe esperança para nós. De esperar pacientemente enquanto vivemos essa realidade. Jesus nos mostra os parâmetros de sucesso no céu, mostrando o exemplo de alguém que pisou por essa terra, foi oprimido, mas nunca negou o seu propósito principal. Nunca se desviou do seu objetivo. Nunca se permitiu, mesmo tentado em tudo, a palavra diz isso. Cristo foi tentado em tudo e não caiu, não pecou. Ele sim venceu o mundo, porque ele é o exemplo de alguém que fez o que precisava ser feito, da melhor maneira possível, pacientemente, esperando o tempo das coisas, sabendo que tinha uma colheita gloriosa para receber. Meus irmãos, só poderemos esperar pacientemente quando entendermos que existe algo maior que essa vida, e existe uma grande colheita para nós, que vai além das opressões que vivemos, que vai além das circunstâncias que vivemos, que vai além do nosso passado. Existe algo a mais, e somente regando as nossas vidas com essa eternidade, podemos esperar pacientemente. As aflições e dificuldades não tornou Jesus alguém inconstante, que virava as costas para o seu objetivo porque estava difícil, porque doía, porque demorou. Você consegue perceber que Jesus, ele nasce Deus, ele não se torna Deus, ele nasce Deus, era um bebê Deus, esse era Jesus, mas em nenhum momento ele foi ansioso, tentando antecipar as coisas, dizendo, eu sou o Filho de Deus, e com 12 anos de idade, eu quero pregar, eu quero terminar o que eu fui feito para fazer. Não, o ministério de Jesus começa aos 30 anos de idade, 30 anos de idade, respeitando o tempo certo das coisas. E quantas vezes nós queremos antecipar as coisas, achamos que estamos prontos, que somos suficientes, capazes de tudo. E Cristo nos ensina sobre humildade, sobre a importância e o valor da espera, da paciência. Somos raivosos demais, precipitados demais, sindicalistas demais, justiceiros demais, porque somos impacientes e não sabemos esperar. Queremos as coisas no nosso tempo, na nossa hora. Acreditamos ter o plano completo na nossa cabeça. Eu vou fazer isso, e a minha vida vai ser assim, e a minha vida vai ser assim, até que você percebe que não tem como ter controle. Eu não sei tudo que você viveu até chegar neste momento. Eu também talvez não tenha vivido tanta coisa, 28 anos apenas. Mas quantas vezes tentamos controlar as coisas em nós, controlar as coisas na nossa vida. E aí quando fogem do nosso controle, perdemos a paciência. E somos tentados a questionar, será que Deus pode fazer algo por mim? Será que Ele quer fazer algo por mim? Será que Ele se lembra de mim? Será que Ele me conhece? Será que Ele se importa? E eu quero te dizer que sim, Ele se importa. Ele te ama, Ele te conhece. E Ele tem um plano para cada um de nós. Plano esse que se completa na eternidade. É muito arriscado para nós profetizar sobre a vida de uns e outros, dizendo, você será isso, você será aquilo, você fará assim, fará coisas grandes, será gigante no Senhor. Quando Cristo nos garante a eternidade, a paz completa, a vitória no mundo para aqueles que forem fiéis. Porque é isso que mais importa, senão seremos precipitados, tentando antecipar as coisas. Aprendemos também com esse texto, lá no versículo 8, não, ainda no versículo 7, no finalzinho, quando dá o exemplo dos agricultores, a paciência dos agricultores, daqueles que trabalham com a terra, com o plantio.
dizendo: vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Em algumas versões ele diz: as chuvas primeiras e as últimas chuvas. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. O autor, ele usa o agricultor como exemplo de paciência, de quem sabe esperar o tempo certo das coisas. O agricultor, ele é incapaz de acelerar o crescimento daquilo que ele planta. Ele faz o que tem que ser feito, e é isso que aprendemos. Precisamos fazer a nossa parte e confiar na bondade de Deus para conosco. O agricultor, ele planta a semente, ele rega a semente, ele cuida, talvez tira ali algumas ervas que podem atrapalhar o crescimento, mas ele é incapaz de acelerar o processo de crescimento dessa planta. Ele é obrigado a esperar por fatores que não estão no seu controle. São elas chuvas do outono e chuvas da primavera. Não tem jeito. E cada uma dessas chuvas tem um objetivo próprio, uma maneira própria para acontecer, um motivo próprio para existir. E o agricultor não há o que fazer. Plante e espere as chuvas do outono e as chuvas da primavera. As chuvas do outono para regar e começar o crescimento. As chuvas da primavera para começar o amadurecimento. E o agricultor, se ele tentar de alguma forma manipular o crescimento, ele vai antecipar aquilo que não é para ser antecipado e pode perder completamente a sua colheita. Completamente a sua colheita. Só era possível neste caso esperar. Não tinha como antecipar o resultado disso. O texto diz que era uma gloriosa colheita. Ele esperava com grande expectativa. Eu imagino homens, naquele tempo eles viviam disso, para sustentar as suas famílias, para se alimentar. Ainda hoje existem homens que vivem da agricultura, que dependem do nascimento do solo para venda, para comércio, para negócios. Nós acompanhamos ultimamente chuvas extremas que destruíram plantações inteiras de café, acabaram com uma colheita inteira que tinha um grande valor. E esse homem, esse exemplo para nós é esse agricultor que aguarda ansiosamente aquilo que trará para ele sustento, um grande resultado, uma grande colheita, e nele gera expectativa. Mas essa expectativa, no exemplo que temos, não tira ele do foco, não tira ele do centro. Não faz como nós às vezes fazemos. Tentamos algo por uma semana, por um mês, estudamos para algo, para uma prova, fazemos a primeira vez e desistimos, dizendo: não dará certo, não é para mim, não faz sentido para mim, é para o outro, para mim não. Não, o agricultor ele planta, faz a parte dele e aguarda. Porque tem uma chuva para cair que eu não controlo, e outra chuva para cair que eu não controlo. E como lidar hoje com as nossas grandes expectativas? Você e eu temos grandes expectativas. Nós temos plantado algo na nossa vida. Nós temos acordado todos os dias pela manhã, indo ao nosso trabalho, construindo uma família. Sonhos temos, planos temos, todos nós. E como está hoje a nossa expectativa? É essa uma expectativa ansiosa, que tira o nosso sono, a nossa paz, a nossa paciência? Ou é essa uma expectativa tranquila, daquele que tem a certeza de que cairá a chuva no tempo certo, daqueles que têm a certeza de que plantam no Senhor, daqueles que têm a garantia de que as coisas darão certo, porque eu conheço o dono da chuva e ele não muda. Como lidar com as nossas expectativas hoje? Nós que plantamos e plantamos, talvez você tenha plantado até aqui um trabalho cristão, você se inspira em algum ministério, tem algo que você gostaria de fazer para o Senhor, e muitas vezes nós esperamos retorno disso. Nós, seres humanos carnais, esperamos retorno de algo que não temos controle.
Nós aprendemos que a salvação de alguém vem do Espírito Santo, é Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e leva esse homem ao Senhor. Esse homem é atraído a Deus e a partir disso ele entende a obra redentora da cruz, ele entende a sua vida de pecado, ele olha para dentro, se arrepende e chega à conclusão: eu preciso de Cristo. Mas nós, e eu quero ser bem sincero com você, eu quero abrir o meu coração aqui nessa noite, como eu abri de manhã. Nós às vezes preparamos uma mensagem, abrimos a nossa casa para uma célula e esperamos um resultado. Esperamos que as pessoas entendam aquilo que Deus falou ao nosso coração, na melhor das intenções. Nós esperamos que essa palavra, essa mensagem penetre o teu ser, como me penetrou, a ponto de nos transformar. E eu fico imaginando essa multidão aqui, saindo por Piabetá e transformando essa realidade, transformando a realidade do lugar onde a gente mora, acabando com a injustiça, com o sofrimento das pessoas. Ah, meus irmãos, grande expectativa temos com o que temos plantado. Mas será que temos controle do coração do homem? Será que temos nós controle sobre aquilo que só Deus pode fazer? Não temos. Plantamos algo, esperamos algo, e há quem possa se entristecer com isso. Eu prego, eu faço, e aquela pessoa ali, ele é um rebelde. Eu não vou pregar para ele mais não. Eu não vou mandar mensagem para ele mais não. Eu desisto. Ah, meus irmãos, existe uma obra a ser concluída que só o Senhor pode fazer. Existem chuvas primeiras e chuvas últimas. É o Senhor quem rega o coração, e a semente, ela precisa somente ser plantada. Como está sendo plantada aqui, eu creio nisso. Para alguns germinada, para alguns frutificada, para alguns amadurecida. Mas nós cremos no plantio. Nós somos chamados para plantar. E é o Senhor, o Deus da colheita, o Deus do crescimento. Ah, é o Senhor quem faz o crescimento. A palavra de Deus diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo dá o crescimento. Ah, nós não temos controle, irmãos. Nós só devemos ter grande expectativa pela colheita que Deus fará, e eu tenho certeza disso. Ganharemos Piabetá para Jesus. Ganharemos o Rio de Janeiro para Jesus. Não pela nossa capacidade, somos pecadores, mas pela obra que Cristo já começou. Ah, são 2000 anos de evangelho, e somos alguns milhões, que eu creio que Deus ainda vai transformar e vai moldar os nossos corações, para que o impacto disso seja real. Às vezes, temos grande expectativa com o trabalho na família. Sonhamos com um casamento perfeito. Sonhamos com aquela pessoa que pode caminhar ao nosso lado, construir a vida conosco, e seremos felizes para sempre. Ansiamos pelo que os filhos, pela criação deles, deem resultado. É como brincam na rede social, né? Tem às vezes o vídeo do filho lavando a louça e fala, né? É a recompensa do meu esforço agora. Estou colhendo os frutos. Mas será que temos a garantia dessa colheita? Muitas vezes plantamos com expectativa, e quando as coisas fogem do nosso controle, mais uma vez somos frustrados e perdemos a paciência, e não sabemos esperar o tempo, e nos revoltamos com aqueles que amamos, e falamos às vezes maldições para aqueles que deveríamos abençoar, dizendo: eu creio que Deus há de fazer algo nessa vida, eu creio que Deus há de transformar. Nos perguntamos onde foi que eu errei. Meu irmão, eu te digo algo: existem coisas que fogem do controle das nossas mãos, mas nós temos um Deus que governa todas as coisas, e Ele está vendo a tua casa, Ele está olhando lá para dentro, Ele sabe do que você precisa, e Ele pode preencher a tua expectativa, e Ele pode resolver. E eu tenho certeza que a colheita que você espera, sendo depositada em Deus, será uma gloriosa colheita. Quantas vezes nós temos um trabalho material e queremos retorno imediato? Vivíamos, né? Eu não vivi nesse tempo. Vivíamos num tempo em que os homens acordavam pela manhã para os seus trabalhos, com a pior das condições,
a pior da condução, não dava para chamar Uber Moto. Muitos andavam quilômetros e quilômetros de distância para trabalhar, para trazer o sustento para casa. Criavam 10, 15, 20 filhos e simplesmente faziam o que tinha que ser feito, com grande expectativa. E hoje nós queremos antecipar as coisas, às vezes dizemos, eu não terei filho porque eu não quero ter trabalho. Ou reclamamos do nosso trabalho muito confortável, porque de alguma forma não temos o retorno que gostaríamos. Achamos que deveríamos ganhar mais, achamos que deveríamos ser promovidos mais rápido. Somos incapazes de esperar com paciência. E isso pode nos adoecer de forma intensa. Seremos como aquele que pula de galho em galho e vive insatisfeito, se questionando por que as coisas não dão certo comigo. Talvez você não esteja esperando as primeiras e as últimas chuvas. Algo que eu aprendi enquanto eu estudava sobre essa mensagem, uma frase que diz que enquanto esperamos, Deus trabalha mais em nós do que para nós. Achamos que o tempo de espera em Deus significa que Deus está quase como uma fábrica, fabricando o nosso resultado. Deus está trabalhando para mim, Ele está trabalhando. Não. Enquanto esperamos, Deus trabalha em nós do que para nós. E aí eu te digo isso com toda certeza e garantia, porque a palavra nos ensina que basta uma palavra para o meu Deus para Ele fazer algo novo. Basta uma palavra. Não há trabalho para o nosso Deus, não há esforço, não é cansativo para Ele fazer algo que você precisa. Mas enquanto esperamos, somos moldados para aquilo que Ele nos dará. Enquanto esperamos, temos tempo para amadurecer, para colocar as prioridades em ordem, para crescer da nossa meninice e estarmos prontos para receber o haja de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, a espera é necessária. A espera é maravilhosa, precisamos aprender a olhar para a espera, para a paciência, como um presente. Nós não esperamos de forma vazia, esperamos por alguém que garante que nos dará algo, que já nos garantiu, eternidade, vida plena, paz. Nós temos essa certeza. O agricultor, nesse exemplo, ele só esperava porque ele tinha uma garantia. Uma grande colheita, uma chuva que viria, e essa espera valia a pena. Hoje eu quero te convidar a colocar a tua expectativa no Senhor. Hoje você tem sonhos, planos, objetivos e metas, que talvez você nunca orou por elas, você nunca fez uma simples oração: Senhor, eu entrego a Ti o meu plano, eu entrego em Tuas mãos aquilo que eu espero. E é por isso que você vai ficar ansioso, porque você acha que isso tem a ver com você, com a obra das tuas mãos, com o político X ou Y que assumirá o governo, com a boa vontade de um político, de um presidente, de outro país, com uma pandemia que virá ou não. Meus irmãos, nós temos um Deus que controla todas as coisas e Ele é o único digno de confiança. Você já orou por isso? Orou pelos seus sonhos, pela tua casa? Talvez você já falou tanto mal dos teus filhos, falou tanto mal do teu marido, da tua esposa, e nunca ajoelhou e orou: Senhor, cuida do meu casamento, cuida da minha casa. Eu escolho confiar em Ti, esperar em Ti, sabendo que virá uma grande colheita. E quantas vezes nos precipitamos, ansiosos, impacientes, incapazes de esperar. Só seremos pacientes neste tempo se tivermos essa convicção. A convicção que temos um Deus que cumpre o que promete e já nos garantiu vida plena nele. Se para você o sucesso terreno é o que importa, mais uma conquista é o que importa, será impossível ser paciente, porque vivemos uma vida inconstante. Não temos garantia se amanhã estaremos de pé. E esperar dessa forma é desesperador.
Quantas histórias já ouvimos de homens que, ao perder o seu emprego, a sua boa estabilidade, crises econômicas, encerraram as suas vidas, porque não existia outra expectativa para eles, a não ser aquilo que ele tinha conquistado na terra. Quantas vezes ouvimos histórias de mulheres, homens também, que perderam seus relacionamentos, seus casamentos acabaram e finalizaram as suas vidas, porque a única expectativa e espera estava nas coisas terrenas. A sua expectativa hoje, ela é falível, ela pode falhar para você, ela é vazia, ela pode ser frustrada facilmente. Se acontecer um impeachment ou a taxa aumentar para 50%, a tua expectativa hoje depende disso. Se depende dessas coisas, eu quero te dizer que você pode facilmente ser frustrado. Facilmente. Eu gostaria que você me lembrasse algum homem, desde a história da humanidade, que foi capaz de resolver a situação de um povo, de ser completamente justo com o povo. Um homem carnal, completamente justo, digno, honrado. E colocamos a nossa expectativa e confiança em homens falsos, pecadores como nós, facilmente levados por uma oferta de ganho maior. Ah, como somos enganados por expectativas falsas, pequenas. O autor em Tiago, ele dá exemplos de homens que souberam passar por aflições de maneira paciente, de maneira esperando. Lá no versículo 10 e 11, do mesmo capítulo 5, ele dá o exemplo dos profetas e de Jó, quando ele diz: irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permaneceram firmes em meio à aflição. Vocês já ouviram falar de Jó? Um homem de muita perseverança. E sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Nós conhecemos o final da história de Jó. Nós podemos esperar com paciência, porque aprendemos com os profetas e com Jó sobre o caráter de um Deus bondoso, que mesmo que as circunstâncias e expectativas pareçam ruins, no final dá certo. E nós vimos também nesses exemplos a esposa de Jó, os amigos de Jó dizendo: você é um miserável, olha para a tua vida, olha para a tua realidade, você está aí como um cão morto, acabou para você, Jó. E Jó, conhecendo o Deus quem servia, sabendo que existia um Deus que garantia a vitória, ele diz: não, nu eu fui gerado, e para o nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa mulher que dizia: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, eu conheço o caráter deste Deus. Jó era um homem de oração, que orava pelos seus filhos, que orava pela sua casa, que era próspero sim financeiramente, mas que colocava em Deus aquelas coisas. Nada do que Jó tinha roubou o coração dele. E quando ele mais sofreu, esmagado foi, ele lembrou: existe um Deus que me ama e cuida de mim. E se tem alguém que pode resolver esse problema, é o Senhor. É o Senhor. Nele eu concentro a minha expectativa. Nele eu coloco a minha confiança, porque eu sei o que Ele pode fazer. E essa convicção, ela começa de dentro. A terceira coisa que aprendemos, e aí a gente vai exercitar agora um pouquinho da espera e da paciência, enquanto eu bebo água. De manhã eu tinha pensado em ficar ali atrás 3 minutos,
Para depois eu falar, gente, é ruim esperar, né? Mas eu falei, eu não vou fazer isso não. Não precisa, né? Essa convicção, confiança e certeza, ela começa de dentro. No versículo 8, lá em Tiago 5, o autor diz: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele diz: fortaleçam o seu coração. Cuida daqui de dentro. Cuida daqui, porque a vinda do Senhor está próxima. Fortalecer o coração não fala de alguém insensível, sobre um coração de pedra, mas fala de alguém maduro, capaz de suportar o sofrimento, porque está confiante em Deus, fortalecido em Deus. E a palavra de Deus diz: e onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ou melhor, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E nós aprendemos, precisamos fortalecer em Deus o nosso coração, colocar a nossa expectativa em Deus, nas coisas de Deus. O coração de Jó não estava firmado nas circunstâncias daquele tempo, porque se estivesse, eles rapidamente virariam as costas para esse evangelho. Rapidamente, Jó amaldiçoaria o seu Deus e morreria. Mas eles tinham o coração firmado na rocha que era o Senhor, sabendo que as circunstâncias, essa realidade, não poderia mudar o caráter deste Deus. Nós cantamos, conhecemos esse Deus que não muda. Conhecemos. Eu e você somos seres humanos, temos medo, temos carne e osso, temos emocional, sistema nervoso, tudo isso. Seremos afrontados, perseguidos e choraremos, ficaremos angustiados, mas precisamos rapidamente voltar para o eixo, porque se tirarmos os nossos olhos da figueira do Senhor, da nossa fonte, morreremos. Precisamos saber para onde voltar. O contexto dessa carta, ela fala para um povo que era escravo, era um povo escravizado, pressionado, que vivia desigualdade, condições de empregos ruins, e não tinha direitos humanos naquela época, não tinha direito trabalhista naquela época. Nos versículos anteriores do mesmo capítulo, Tiago, antes de dar esse conforto para esse povo, falando para que eles esperassem com paciência, ele fala para os opressores. Ó, espera aí. Esse povo era um povo escravizado. E antes, lá nos versículos anteriores, Tiago diz o seguinte, para aqueles ricos opressores, que talvez conviviam até na mesma igreja, tinham o mesmo convívio, patrões e servos convivendo no mesmo ambiente, e ainda talvez com uma postura mundana de opressão. E aí Tiago diz o seguinte, o título aqui na minha versão da Bíblia é Advertência aos ricos opressores. E eu vou ler muito rapidamente. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres, e se fartaram de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência.
essa era a realidade deste povo. Que depois, Tiago ele usa um portanto ou um por isso. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Ele está falando com o oprimido nesse caso. Eu sei o que vocês estão enfrentando. Eu sei a dor, eu sei que é difícil, eu sei que é injusto. E ele fala que o agricultor espera a chuva com o salário atrasado, sendo roubado de forma fraudulenta. E talvez você possa olhar para essa realidade e pensar o que vivemos hoje. Somos roubados, oprimidos, somos injustiçados. Esperávamos uma condição melhor para viver. E o autor quer nos dizer: espera com paciência. Ou nos tornaremos nós injustos como eles, ou nos tornaremos nós, povo de Deus, infiéis como eles, ou depositaremos a nossa confiança em Cristo, aquele que é justo, e aquele que vingará por nós, por aqueles que nos fizeram sofrer. Deus é amor, Deus é bondade, mas existe a justiça de Deus. E essa justiça ela é muito melhor que a nossa, porque a nossa justiça é injusta. Seremos injustos na nossa punição, seremos injustos na nossa cobrança. E nós achamos que algo pode estar em nossas mãos. Se a nossa paciência tiver nas circunstâncias dessa vida, nos tornaremos completamente impacientes. Se nos tornarmos nós ativistas, sindicalistas, rebeldes por uma causa terrena, nos tornaremos completamente injustos. Eu não estou falando que não devemos ter senso crítico, que não deveremos ter cultura, que não deveremos estudar a justiça ou qualquer outra coisa. Mas nós temos um Deus que olha por nós em meio à nossa afronta. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que tentar fazer justiça com as próprias mãos, através da nossa impaciência, pode nos tornar completamente injustos, opressores. Eu vivi uma experiência nos últimos tempos aí. Entendo, eu não estou julgando essa situação, mas isso me fez olhar para dentro com temor, com medo do que nós podemos enfrentar se não olharmos para Cristo. Eu estava na fila lá para pegar a condução do meu trabalho para voltar para casa. E uma fila que param várias pessoas. E tinha um homem lá, eu não conhecia. Então, não é antiético que eu não conheço, e nem você não faz ideia quem seja, eu também não. E esse homem, ele chega naquela fila completamente chateado, vindo do seu mestrado, falando que lá no mestrado ele foi ridicularizado por um professor, por um mestre, e era um mestrado de teologia. E esse homem, ele se pronunciava como um pastor, e ele falava do que aquele professor fez, de que não era correto, que o professor tinha xingado ele em grego. Ele completamente revoltado com aquela situação, e cheio da sua própria justiça, e mal, e eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano, e eu vou falar com o político que cuida da unidade lá, e eu vou falar com o reitor. E eu acabei indo no mesmo carro que essa pessoa. E ele, durante a viagem inteira, meus irmãos, eu falo isso com muito temor, entenda, porque nós podemos cair em coisas parecidas. Ele só falava asneira. Ele dizia que de púlpito ele ensinava o seu povo a fazer defesa pessoal, a ter arma em casa, porque vai chegar um momento mesmo que não vai ter jeito não, a gente vai ter que resolver as coisas com as nossas mãos. Aí eu não tenho nem a certeza que eu vou para o céu. Eu falo lá com os irmãos mesmo, eu não sei nem se eu vou para o céu, então a gente tem que se proteger. Meus irmãos, que medo de saber que ainda existe um povo que nós podemos se tornar esse povo que se esquece daquele que foi como o cordeiro, imaculado, sofrendo toda a injustiça, carregando por um pecado que nem dele era, e em nenhum momento levantou a sua voz, levantou a sua mão, para se dizer: eu sou o Filho de Deus, me respeitem agora. E nós fazemos isso.
completamente impacientes, incapazes de esperar e de confiar. Esse povo oprimido é convidado a esperar com paciência no Senhor. Espera, porque Deus é justo, Ele é perfeito e Ele há de fazer. Na última semana o nosso pastor ele pregou sobre algo, aquilo me marcou muito, falando sobre os cristãos consumidores e os cristãos discípulos. E ele fez uma ilustração que me marcou muito, quando ele falava sobre discípulos, 12 homens que transformaram a humanidade. E hoje nós somos alguns milhões de crentes. E ele usou esse termo, e aí eu quero repetir, não faz cosquinha no Brasil. Nós somos completamente cheios da nossa própria justiça, cheios da nossa verdade, uma verdade distante daquilo que Cristo nos apresenta. E hoje nós somos convidados à paciência. E a gente não precisa ir muito longe. O nosso cônjuge fala algo que a gente não esperava, nós viramos a cara. O marido deixa algo fora do lugar, impaciência. O filho deixa cair um negócio, impacientes somos. Ah, meus irmãos, só será possível viver com sanidade, em paz, sem ansiedade, se aprendermos a entrar neste lugar de confiança e segurança e paciência em Deus. Se a opinião de alguém a teu respeito tira a tua paciência, te faz incapaz de acreditar, é pequeno demais. Existe um Deus que diz palavras lindas ao teu respeito, que diz que Ele sabe os planos que tem para vós, planos de bem, não de mal, para te dar uma esperança, um futuro. E quando somos desacreditados nos nossos sonhos pelos homens, nos tornamos impacientes, não conseguimos esperar, acreditamos que essas coisas são verdade. Se um vídeo que aparece na sua rede social é capaz de te levar ao pecado novamente, tirar os teus olhos do Senhor, tira a tua paciência, te impede de esperar, ah, meu irmão, precisamos rever a nossa expectativa. Nós não temos ansiedade pelo fim dos tempos, pelo nosso lar eterno, mas tem uma frase que eu gosto muito, é santa expectativa. Nós temos uma santa expectativa que nos move. Sem ela, seremos impacientes, seremos mortos. Irmãos, eles eram escravos. Hoje você não é escravo de nada, de ninguém. Você tem direito de ir e vir. E somos ansiosos, precipitados. Isso começa de dentro para fora. Precisamos fortalecer o nosso coração. Um coração forte é aquele que está firmado em Deus. Um coração forte é aquele que tem plena consciência de quem é em Deus, sabendo que Deus tem o melhor para mim. Um coração forte, ele confia nas promessas de Deus. Ele não desanima com a injustiça. Ele não se compara, porque eu sei que Deus tem algo para mim, que é para mim. E eu posso esperar a chuva, a primeira e a última. Eu posso plantar e esperar o tempo da colheita. Ah, meus irmãos, hoje nós temos um chamado à paciência, à espera, a fortalecermos os nossos corações em Deus, porque só Ele pode cuidar de nós. E a paciência cristã, nós podemos olhar para a palavra de Deus, para esses homens e mulheres que suportaram a opressão, a dor. Podemos olhar para Cristo. E a paciência cristã, isso aqui eu até anotei, porque eu não poderia deixar de falar isso, para que você saia daqui sabendo disso. A nossa paciência, ela não é vazia, não é uma paciência de bobos, é uma paciência fundamentada. A paciência cristã, ela é sustentada pela certeza do fim. Não esperamos por esperar, como quem não tem expectativa alguma. Esperamos com propósito. Não vivemos ansiosos, vivemos com uma santa expectativa. Ah, meus irmãos, eu amo aquela canção que diz: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia
em que a alegria, enfim, será completa. Ainda não agora. E por isso precisamos esperar. Precisamos esperar. Viva como quem está a caminho da eternidade. Eu não estou mais a caminho da próxima conquista. Eu não estou mais a caminho da aposentadoria. Eu não estou mais a caminho da formação dos meus filhos. Eu não estou mais a caminho do próximo carro que comprarei. Caminhe como aquele que está no destino, a eternidade. Caminhe como aquele que vive pela eternidade. Só assim poderemos esperar. Só assim poderemos ver em prática a nossa paciência. Porque uma expectativa terrena frustrada é muito pequeno diante do que eu verei. Uma expectativa frustrada, um sonho enterrado é muito pequeno diante do que eu verei. E isso eu tenho certeza. Hoje de tarde, eu estava lá olhando o Instagram e eu vi um vídeo muito emocionante de uma criança no leito de um hospital, e ele estava inerte, com seus olhinhos azuis abertos, olhando para os céus, e a mãe tentava despertar aquele menino, e ele dizia algumas palavras. Ele dizia: Pai, como tu és lindo. Pai, neste lugar há borboletas. Pai, existe fogo em teus olhos. Jesus, como eu gostei de conversar com você. Pai, a minha mãe cuida tão bem de mim. Pai, ela me sustenta. Pai, ela provê as coisas para mim. E aquela mãe tentava despertar aquele menino. E ele dizia: como é lindo este lugar. Meus irmãos, eu só consigo crer que aquela criança tão pura naquele lugar, ela antecipava a vista do que veremos. Ela antecipava aquilo que esperamos com tanta expectativa. E que o nosso sofrimento terá final. E que a nossa dor será encerrada. Meus irmãos, quão linda é essa expectativa de que existe o seu melhor, onde não existirá concorrência, disputa, comparação, conquista de um e de outro, injustiça, não. Como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Nós cantamos que até que Ele venha eu vou clamar, eu não vou descansar. Sejam pacientes, fortaleçam o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Os sinais já batem a porta. E nós, às vezes, até perdemos um pouco do nosso tempo, sabe? Esperando uma solução para as guerras, uma solução para os governos, uma solução, uma nova política, uma nova lei. Meus irmãos, existe uma garantia, uma esperança que não falhará conosco. E essa esperança é do céu. Que existe um lugar guardado para nós, para os filhos de Deus. Niedson, como eu posso saber disso? Leia Apocalipse. Um livro que a gente olha tão pouco. Não é um livro de destruição, não. É um spoiler do futuro. É um spoiler do futuro que diz que Cristo, como um cordeiro, se entregou para comprar para si todo o povo, toda a tribo, toda a raça e nação, para fazer deles um só povo, um povo de sacerdotes. Meus irmãos, nós sabemos o final da história. Nós sabemos o final da história, não acaba aqui. Não acaba aqui. Nós temos muito medo da morte. Às vezes pensamos, porque pessoas tão boas morrem e aquele miserável continua vivo. Meus irmãos, a morte não é o final. A morte é o nosso começo, é o nosso recomeço. Aqui já começamos, estamos em Cristo, vivemos como quem vive pela eternidade.
Mas a morte não é o final. É o passaporte para a nossa eternidade. E eu não sei o quanto você espera por isso. Edson, você quer morrer? Não. Eu quero ir para o céu. Não quero morrer não, eu quero ir para o céu. Viver como quem está a caminho da eternidade muda completamente a nossa vida. Muda como eu trato as pessoas. Muda o que eu priorizo. E muda o que eu persigo. Será que gastaremos a nossa vida diante do altar do Senhor? Ou gastaremos a nossa vida aqui, tentando fabricar resultados, colocando 20 para voltar 400? Meus irmãos, não tem como fabricar resultado. Plante na fonte, espere a chuva do outono, espere a chuva do inverno, porque temos garantia de grande colheita. Ele se entregou por nós, nos deixou uma promessa em que podemos confiar. Ele está voltando para resgatar a sua igreja. Não somos como aqueles que correm atrás do vento. Temos uma santa e gloriosa expectativa, sabemos o nosso lugar. E ele diz: há lugar para você, há lugar para você. Se não fosse assim, ele teria dito. E hoje eu quero orar com você neste momento. E eu, ser humano falho como sou, eu não posso penetrar o teu coração. Eu não poderia falar palavras que você precisava ouvir neste momento. Talvez eu tenha falado algumas delas, porque foi o Senhor. Mas somente a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar a alma, o espírito, e tirar lá de profundo aquilo que tem tirado a tua expectativa, a tua paciência e a tua capacidade de esperar. E hoje eu quero fazer um apelo, que não sou eu que estou fazendo, é Tiago. Deixa só a Bíblia aqui, que eu ainda vou ler. Eu quero ler com você. E Tiago quer nos fazer um apelo nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, qual era a tua expectativa até ouvir essa palavra. A minha oração é que de alguma forma o Espírito Santo tenha invadido a tua alma e tenha dito para você: basta de correr atrás do vento. Chega de correr atrás de falsas expectativas. A minha oração é que o Senhor tenha te apresentado um novo lugar para morar, uma nova vida para viver, em que não diremos mais: eu não sou capaz de ser paciente, eu não sei esperar. Em que a fila longa será agora uma oportunidade de pregarmos a palavra, ou de refletir sobre como aquilo pode ser um livramento para mim. E hoje Tiago quer fazer a nós um apelo, porque ter essa santa expectativa não exclui de nós a dor, não exclui de nós os sentimentos que temos, não exclui de nós as emoções que sentimos como seres humanos. E Tiago, ele faz um apelo a nós essa noite, e eu quero te pedir que você se coloque de pé neste momento. Quero convidar o louvor. Nós cantaremos mais uma canção. Enquanto cantamos, oraremos. Enquanto o louvor se prepara, eu quero te pedir que você feche os seus olhos. Dedique a sua atenção ao Senhor. Que você possa agora olhar para dentro e examinar pelo que você percorreu até agora. O que te tira a tua paciência hoje? Deposita ela no Senhor. E antes de cantar, eu quero ler com você a palavra de Deus. E eu quero convidar os líderes de célula que se coloquem aqui à frente. Eu quero ler com você o que diz em Tiago. Feche seus olhos neste momento e ouça
Se você se identificar com isso, se de alguma forma Deus falar ao teu coração, Deus te impelir a algo, que você possa sair do seu lugar e receber uma oração. A palavra de Deus diz: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ore. Há alguém que se sente feliz, cante louvores, cante uma canção. Há alguém entre vocês que está doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e ungem com óleo em nome do Senhor. Eis aqui os presbíteros dessa igreja, pastores e pastoras posicionados para orar por você. Hoje é noite de ser curado. Se você está sofrendo, se você está feliz, se você está doente, receba hoje uma oração de cura. A oração feita com fé curará o doente, aleluia. O Senhor o levantará. E se aquele que houver cometido pecados, ele será perdoado. Eu não sei o que você fez até aqui, eu não sei, mas os pecados serão perdoados pelo sangue do Cordeiro, aquele que remove a nossa culpa. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era humano como nós e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, e se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Irmãos, hoje é a noite em que a tristeza se tornará em alegria. Hoje é noite em que a alegria será ainda mais festa. Hoje é noite em que os enfermos serão curados. Hoje é noite em que pecados serão perdoados pelo nome de Jesus. Hoje é noite em que aquele que se desviou dos caminhos do Senhor voltará e todos os pecados serão perdoados. Nós vamos cantar neste momento. Saia do teu lugar, ainda há espaço. Abra o seu coração para a obra que Deus quer fazer. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda ao teu silêncio. São nuvens que você pode cantar. Escondem o sol e tornam um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Que linda promessa! Se meu nome está gravado em tuas mãos, e mesmo que não consiga ver, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim. Nem o pecado pode nos separar deste amor. Senhor, existe conserto para você. Saia do seu lugar, e deposite toda a sua expectativa nele, no único que é a fonte. Aleluia. Quando não, nós vamos cantar. São nuvens que
O salmista, quando estava angustiado, ele cantava: por que está abatido a minha alma? Será que precisamos lembrar de Deus algo? Precisamos lembrar a nós mesmos que Ele se entregou por nós, que Ele nos ama e que Ele há de fazer, Ele tem operado em nós. Então neste momento eu quero orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque hoje mais uma vez o Senhor nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor nos mostra que essa vida não acaba aqui. Temos lugar, temos um lar eterno, uma santa expectativa. Jesus, há fogo em teus olhos e nós queremos ver. Hoje nós vemos como em um espelho, ainda borrado, mas será um dia em que o veremos face a face como Ele é. Jesus, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa expectativa, os nossos sonhos, os nossos dias. Deus nos ensina a contar os nossos dias, a gastar a nossa vida com o que tem valor, com o que importa. Deus, traz ao coração e à memória do Teu povo de que o Senhor nos ama e de que Sua obra será completa no dia final em nós. Muito obrigado, Deus. Nós te amamos, amamos a Tua presença. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Boa noite!